Senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, depois de vários episódios, alguns deles aliás contraditórios, que surgiram nos últimos dias, estamos hoje diante de uma conclusão que os factos não podem negar. O leve fechar de olhos do Governo PSD e do CDS nas transferências financeiras para paraísos fiscais é de uma gravidade sem precedentes e assume a natureza de um verdadeiro escândalo nacional. Um escândalo fiscal que devia, aliás, envergonhar os responsáveis. Mas também, mais uma vez, este caso vem dar razão às forças políticas, como o Partido Ecologista aos Verdes, que há muito defendem a necessidade de tomar medidas para combater estas práticas e estas políticas que continuam a favorecer quem pretende fugir às suas obrigações fiscais. Ninguém compreende, os portugueses não compreendem, aqueles que pagam impostos não entendem, as famílias que durante 5 anos foram sujeitas a um verdadeiro massacre fiscal não percebem, não compreendem como é possível que um governo não tenha controle sobre o cumprimento das obrigações fiscais, que não quisesse saber se havia impostos a pagar, que não estivesse preocupado com o montante de receitas fiscais que a transferência de 10 mil milhões de euros para paraísos fiscais representaria para o nosso país. Mas este caso vem antes de mais mostrar que a denúncia que o PEB fez ao governo PSD-CDS era mais do que justa. O governo anterior estava ou esteve ao serviço dos grandes grupos económicos enquanto carregava em força na carga fiscal sobre quem trabalha. Aumentos brutais nos impostos dos rendimentos do trabalho, cortes inaceitáveis nos salários e nas pensões e em tudo o resto que nós sabemos. E hoje perguntamos como é possível que um governo feche os olhos a transferências de milhares de milhões de euros para paraísos fiscais e lance hipotecas e despeje famílias por pequenas dívidas fiscais? A resposta só pode ser uma, porque o governo do PSD e do CDS não escondeu a fatia ideológica que norteou as suas opções e as suas políticas. Sobre o caso que os verdes trazem hoje para discussão, importa relembrar que no último debate com o Sr. Primeiro-Ministro aqui no plenário, os verdes afirmaram que sobre esta matéria era preciso apurar responsabilidades diversas e também responsabilidades políticas. De imediato se ouviu, por parte do PSD e do CDS, dizer que não havia responsabilidades políticas a assumir, que PSD e CDS não assumiriam quaisquer responsabilidades, mas afinal o Sr. ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Paulo Núncio, acabou por assumir essas responsabilidades. É pouco, muito pouco. É preciso que os partidos que compunham o governo anterior venham a assumir as responsabilidades políticas sobre aquilo que se passou. Mas este caso, este leve fechar de olhos por parte do governo PSD-CDS, fez ainda cair por terra a propaganda descarada que PSD e CDS faziam no que diz respeito ao combate à fraude e à evasão fiscal. Afinal, quando se auto-intitulavam o governo do contribuinte, não faltaram à verdade. Só não disseram quem eram os contribuintes que protegiam. Mas nós já sabíamos e, na altura, fizemos a respectiva denúncia. Hoje fica claro para todos que o governo PSD-CDS fez uma obra que deve envergonhar os seus autores. O governo PSD e CDS, ao mesmo tempo que carregava os portugueses com impostos, com cortes salariais, com cortes nas pensões e cortes nas políticas sociais, que dizia não ter dinheiro para aumentar as reformas e para os desempregados, fechava literalmente os olhos às transferências financeiras de milhares de milhões de euros para paraísos fiscais. Assim não devia valer, mas infelizmente foi o que aconteceu. Uns viveram em paraísos fiscais e os portugueses, na generalidade, viveram um verdadeiro inferno fiscal. Para os verdes, os paraísos fiscais têm vindo a contribuir de forma muito sentida para a imoralidade e a injustiça fiscal que está instalada no nosso país. Mas para além dessa injustiça e desta imoralidade fiscal que estão associados os paraísos fiscais, eles foram também o palco de alguns dos acontecimentos da crise que se instalou, como seja a falência de bancos ou as fraudes em larga escala. Por outro lado, nos estudos, os especialistas apontam para uma concentração de 26% da riqueza mundial nos paraísos fiscais. E o pior é que estas atividades estão muitas vezes associadas
à economia clandestina, à evasão fiscal, à fraude fiscal, ao crime organizado, à lavagem de dinheiro e, por vezes, a muitas práticas que fragilizam a estabilidade mundial, como seja o negócio da droga e até o negócio do armamento. Mas pior, esta verdadeira economia de casino é inseparável do aumento das desigualdades sociais, da pobreza e da insustentabilidade do modelo económico que vai reinando no mundo. Por cá, sempre se lembrarão os processos escandalosos do BCP, do BPP ou do BPN, que indiciaram práticas relacionadas com empresas sediadas exatamente em paraísos fiscais e cuja fatura acabou por ser paga pelos contribuintes portugueses. Os verdes consideram que é imperioso caminhar no sentido de eliminar os paraísos fiscais como forma de ajudar também a credibilizar o nosso sistema fiscal. Na nossa perspectiva, os paraísos fiscais têm de ser olhados como um elemento estranho à nossa democracia. É profundamente injusto um sistema onde uns convivem em paraísos fiscais e outros num verdadeiro inferno fiscal. Este caso do fechar de olhos do governo anterior à transferência de milhares de milhões de euros para paraísos fiscais não devia apenas levar o PSD e o CDS a assumir as responsabilidades políticas sobre o que se passou, mas deviam também colocar esta Assembleia a pensar na necessidade de acabar de uma vez por todas com os paraísos fiscais. Muito obrigado.